Canal Pretos FC no YouTube, quero falar sobre o Corinthians e a eliminação na Libertadores da América. Já na semana anterior, eu já tinha feito um vídeo alertando que o Corinthians poderia sim ser eliminado pelo Guarani do Paraguai. E não pela força do Guarani, e sim pelo próprio Corinthians, que em 180 minutos, no jogo de ida, na minha opinião, produziu pouco, perdeu o jogo e não jogou bem lá em Assunção. E aí trouxe uma pressão evidentemente muito forte, até desnecessária, para o jogo da volta. E aqui no jogo da volta foi superior, inclusive quando teve 10 jogadores, até conseguiu pelo menos empurrar o time do Paraguai de forma desordenada. Enquanto teve 11 contra 11, o Corinthians foi dominante, mas o Guarani também perdeu chances, hein? Uma bola que o Cássio rebateu para frente e o jogador do Guarani na frente do Cássio chutou por cima, na risca da pequena área. A expulsão do Pedrinho foi realmente uma expulsão, dá para dizer que foram dois acidentes. O próprio Thiago Nunes considerou isso e eu também. Não dá para dizer que o Pedrinho foi um vilão. Inclusive no lance que ocasiona a expulsão no segundo amarelo, ele nem enxerga o jogador, ele vai tentar uma bicicleta e aí ele acerta o rosto do adversário. Isso aí já aconteceu 200 mil vezes em outros lances de futebol. Então não dá para considerar que o Pedrinho tenha sido vilão. O Pedrinho é muito bom jogador e ele ajudou enquanto esteve em campo a equipe do Corinthians. O Luan abriu o placar numa jogada muito boa, característica dele, e ali o Corinthians dava mostras de que queria passar por cima, mas jogando de uma forma ofensiva. A escalação até foi interessante, agora correndo riscos, o que é normal, né? Você tem que se classificar, precisa ganhar, correr riscos é absolutamente normal. Então o Guarani também teve chance na primeira etapa de conseguir chegar ao gol, mas não chegou. E aí o Corinthians fez 2-0 já com 10, numa belíssima jogada do Wagner Love, com um toque lindo do Bozelli, né? Bonito toque de oportunista, centroavante, eu gosto muito do Bozelli. 2-0. Aí assentou o carro, poderia ter feito 3-0 no final do primeiro tempo, se o goleiro não tivesse feito uma defesa muito interessante. Então virou 2-0. Aí volta para o segundo tempo, claro que não volta na mesma intensidade com o jogador a menos. Isso o Thiago Nunes falou e falou corretamente. Aí houve a falta que não aconteceu. Para mim, o único erro de arbitragem. Mas só que, na hora que eu estava vendo o jogo, para mim, de cara tinha sido falta. Depois, vendo pelas imagens, o Gil nem toca no jogador. E o árbitro acabou marcando a falta. Um árbitro de final de Copa do Mundo, de FIFA, é um cara experiente. É verdade que ele leva o jogo da maneira como ele quer. Mas aí houve a falta e o Cássio, na minha opinião, falhou. E o Guarani descontou 2-1. Claro que 2-1, tu tendo aí 35 minutos para tentar fazer um gol, e com um jogador a menos, aí vira um jogo realmente de desespero. E o Corinthians terminou com todo mundo dentro da área, com o Gil de ponta esquerda. O que acontece? Se desorganizou totalmente e acabou realmente sendo eliminado. É um vexame, claro que é um vexame. Pô, o Guarani do Paraguai é a segunda vez que o Corinthians pega em 5 anos e é eliminado pelo Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai não está nem entre os grandes times do Paraguai. As forças paraguaias são Olímpia e Cerro Porteño. E aí tem o Libertad na frente do Guarani do Paraguai. Tem outras equipes com estruturas e até condições melhores. Agora, é uma equipe que tem pouca torcida. No jogo de ida o estádio estava vazio, né? Então o estadinho dele até não comporta. Foi jogar no estádio do Cerro Porteño. Então é o seguinte, ó, não há desculpas para a eliminação do Corinthians. Não há desculpas. Não coloco na conta da arbitragem. Faltou foi bola mesmo. E também não vou colocar a culpa no Thiago Nunes. Agora, vamos parar com esse negócio. Não teve tempo para treinar. Ninguém tem tempo para treinar em início de temporada no Brasil. Ninguém. Se for colocar o Guardiola aqui, ele vai dar a mesma entrevista e a gente vai dizer a mesma coisa. Não tem tempo para treinar, porque é assim que funciona o nosso calendário. A pré-Libertadores é muito difícil para quem fica, porque você já tem que entrar em campo em momentos decisivos sem ter tempo de trabalho. Agora, poderia de repente o Thiago Nunes ter feito uma outra mudança. O elenco não é dos grandes elencos do futebol. O Corinthians precisa de reforços, todo mundo sabe, né? Precisa de mais qualidade e de mais opções para o treinador. Só que não dá para minimizar a eliminação. O presidente André Sanches, não vamos ter prejuízo financeiro. Ele foi coerente, porque ele sempre defendeu que a Libertadores dá prejuízo, que não é bom disputar a Libertadores. Ele chegou a dizer isso várias vezes, né? Então ele foi coerente com o discurso dele. Segue a vida, agora tirando a Libertadores vai ter mais tempo para treinar. E é claro que transforma o Campeonato Paulista em um campeonato da vez e lutando para ganhar o 4º título consecutivo, algo que não acontece desde 1900 e desde a década de 20, se eu não estou enganado, é mais ou menos isso que não acontece, um tetracampeão
Paulista. Então o Corinthians tem condição de ganhar um torneio? Claro que sim, pode ganhar o Campeonato Paulista, pode ganhar a Copa do Brasil e vai lutar no Campeonato Brasileiro. Mas fica assim uma grande ponta de decepção, um vexame, porque o Corinthians em 180 minutos não conseguiu eliminar o Guarani, que é um clube do terceiro escalão na América do Sul. Lembrando, por exemplo, o outro brasileiro internacional teve dificuldades no jogo de ida contra a Laú do Chile, empatou em 0-0 com um jogador a mais, o Montijo foi expulso, né? Veio para cá, teve pressão no jogo de volta e conseguiu passar 2-0, sem jogar muito bem, intenso, competitivo, mas sem grandes coisas, e passou. E agora vai enfrentar a equipe do Tolima da Colômbia, certo? E aí o Corinthians, se tivesse passado pelo Guarani, pegaria o Palestino, e aí poderia entrar no grupo do Palmeiras. Eu tava torcendo muito, 2 Corinthians e Palmeiras espetaculares, assim como eu torço também para ter 2 Grenais. São clássicos maravilhosos que a gente deveria ter na Libertadores da América. Então, não dá para minimizar. O Corinthians passou vexame por não ter se classificado. Agora, internamente vai ter que debater por que isso aconteceu e segue o trabalho do Thiago Nunes. Só que ao mesmo tempo que ele disse também que precisaria de mais tempo com 20, 30 jogos para ter uma mudança de forma de jogar, é verdade. Então ele poderia ter assumido o Corinthians no ano passado, porque a base do Corinthians ela tá aí, tá mantida. Chegaram alguns jogadores, mas a base do Corinthians está mantida e ele já poderia ter assumido no Campeonato Brasileiro do ano passado. Preferiu assumir só em janeiro. Teve a Florida Cup também, que para mim é um torneio bem legal, de pré-temporada, mas para o calendário brasileiro, de vez em quando mais atrapalha do que ajuda, mas isso é outra coisa. Agora o Corinthians precisa se remontar, se reciclar. Tem a entrada do Ione Gonzalez, quem sabe contratando mais um outro jogador, para tentar ganhar um título e chegar forte no Campeonato Brasileiro. Canal Pretes FC no YouTube, sempre um prazer conversar com vocês. Se vocês gostaram, deem like no vídeo. Um grande abraço a todos, já somos quase aí 58 mil. Quero chegar a 60 mil rapidamente, conto com a colaboração de vocês. Divulguem para famílias, para amigos, é sempre muito legal contar aqui com vocês, que o conteúdo é para vocês, tá certo? Um grande abraço a todos e tudo de bom.